Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Oi, Amanda, tudo Oi, bem? pessoal! Quem não me conhece, eu sou Patrícia Rimbano, mentora de terapeuta. Eu tenho um treinamento chamado A Origem, onde a Amanda, ela faz parte desse projeto, ela é já uma terapeuta diamante, e a gente forma os terapeutas diamante, né, Amanda? É isso aí, muito bom estar aqui contigo de novo. Muito bom fazer parte do treinamento Diamante. Eu sou terapeuta, mas também sou lá, tenho os meus módulos, digamos assim, né? Fazer o merchan do treinamento e meu merchan também. Tem lá, dentro do treinamento, eu apliquei módulos de comunicação e oratória, de marketing digital. Tem lá já programado neurociência e comportamento para liberar para quem é diamante dentro do treinamento Origem, que é para formar o terapeuta realmente assim, ó, fora do normal, fora do comum. Terapeuta outro nível, terapeuta diamante mesmo. Muito bom estar aqui contigo de novo, Paty. É isso mesmo, fora da caixinha, quer dizer, vai ser realmente um treinamento completo, onde a gente ensina do início da carreira de terapeuta, como você é, fazer uma anamnese no seu cliente, como você vai se comportar com o seu cliente, como você vai atender o seu cliente, até a sua carreira de marketing digital, onde você vai fazer as suas lives, os seus posts, como que você vai se comportar, e na oratória que a Amanda deu lá, tudo, gente, é um treinamento completo, onde você não vai precisar fazer outro treinamento, outro curso para nada, porque você tem um treinamento onde você vai desde atender o cliente, como você atende o cliente, como você resolve o problema do seu cliente e também como você vai fazer os seus projetos. Vai alcançar os seus projetos com o marketing digital. É isso Completo. aí, completíssimo. Se você é terapeuta diamante já, lá dentro do nosso treinamento, comenta com o diamante aqui embaixo, para a gente saber que você está aqui assistindo, porque, inclusive, quem é terapeuta diamante assiste todas as nossas lives, assiste todos os nossos conteúdos, a gente assiste do pessoal também, porque sabe que a gente sempre tem algo para aprender, sempre tem algo para evoluir. Um terapeuta diamante, ele está sempre em evolução e aprendendo, e a gente está aqui para ajudar vocês nesse processo. E é isso mesmo. Bom, vamos lá falar hoje sobre o tema que é relacionamento, mas dependência emocional. Gente, Que tema, esse hein? tema é muito sério, porque como tem gente dependente. Muito, Porque muito. a dependência emocional, ela tem dois sentidos. Ou você é uma pessoa dependente da outra, ou você deixa a outra pessoa ser sua dependente. E isso pode ser tanto nos relacionamentos amorosos, como tudo que a gente está falando aqui, quanto nos relacionamentos familiares ou até em outros relacionamentos. Justamente. Então, e a dependência emocional, principalmente a dependência que não é do relacionamento amoroso, que é, por exemplo, dos pais, principalmente da mãe, é uma dependência que a gente nem sabe que é dependente. E isso afeta a nossa vida de maneiras que a gente nem sabe nomear, até que a gente entenda a origem dela e resolva lá na origem. Justamente. Porque a dependência emocional que os pais, principalmente a mãe, nessa fase, quando a pessoa, a criança tem essa dependência, é mais a mãe, porque desenvolve essa dependência na fase da amamentação. Se vocês estão acompanhando o nosso podcast, o podcast número 2, que já foi ao ar, tá? Volta lá, assiste, porque a gente fala muito disso. Nessa fase, quando a criança desenvolve essa dependência emocional, é mais a mãe que está próxima da criança, tá? Então, o que acontece? A mãe quer proteger muito a criança, para ela não cair, para ela não se machucar, para ela não sofrer, para qualquer situação. A mãe protege tanto a criança que a criança não desenvolve o córtex pré-frontal.
que é o córtex, que é a responsabilidade. Ela não se torna uma pessoa responsável, porque a mãe protege tanto que a mãe faz tudo pela criança e torna a criança dependente dela, sendo que ela não tem a chance de se tornar uma pessoa responsável pelos seus atos, por causa da dependência emocional que a mãe fez com que ela sinta. E acontece muita transferência da dependência também depois, né, Paty? Sim. Então, essa dependência emocional é muito séria, tá, para o desenvolvimento, que quando a criança cresce, vai na fase adulta, ela não tem vontades próprias. Sabe quando a pessoa chega e fala assim, Amanda, vamos comer uma pizza? Aí a Amanda fala assim, vamos. Qual restaurante? Ah, qualquer um. Que sabor que você quer? Ah, vem aí, o que você quiser, tá tudo bem para mim. São pessoas que não têm vontade própria. Ela camufla a vontade própria dela. Porque ela tem tanta dependência emocional, de medo de ser abandonada, de ser medo de não ser benquista, de agradar os outros, que ela se torna uma pessoa sem vontades. Então, é muito sério essa dependência emocional, quando a mãe quer proteger tanto a criança e que na fase adulta se torna uma pessoa assim. Ou ao contrário, né? Isso impede a pessoa de agir. Quando ela não tem vontade própria, ela não tem por que agir, ela não tem por que fazer as coisas, não tem por que conquistar as coisas, porque também alguém pode fazer por ela, né? Alguém vai fazer por ela. Ela não precisa fazer porque alguém vai fazer por ela. Ela não precisa se cuidar porque alguém vai cuidar dela. Ela não precisa buscar algo, a outra pessoa vai trazer para ela. Então, isso fica no inconsciente, essa falta de responsabilidade. E muitas vezes ela fica num relacionamento por medo de que ela não é capaz de andar sozinha. Então ela fica naquele relacionamento abusivo, um relacionamento tóxico, porque ela tem medo de ficar sozinha, de ser abandonada, de não ser capaz de fazer as coisas, pela dependência emocional, porque o outro fez tudo por ela, ela não sabe. Olha, você sabe que eu tinha a minha tia, né? Eu sou apaixonada pela minha tia, a irmã da minha mãe, e ela faleceu. E me dói muito falar dela, porque ela era muito querida. Ela assim, até os meus primos falavam que eu era a filha mais velha dela. E porque eu era apaixonada por ela. Mas a minha tia era uma pessoa muito, muito querida. E ela não sabia falar não para nada. E ela casou muito cedo com meu tio. E o meu tio fez a minha tia numa dependência dele tão grande que quando meu tio morreu primeiro que a minha tia, meu tio morreu de acidente de carro. A minha tia não sabia fazer nada, ela não sabia comprar nada no supermercado. Ela não sabia, antigamente tinha cheque, né, talão de cheque. Ela não sabia preencher um cheque, ela não sabia usar a conta no banco. Ela não sabia pagar uma conta. Porque meu tio fazia tudo por ela. Meu tio era bem mais velho que ela, meu tio acho que tinha 9 anos mais que ela. E ela se tornou uma pessoa muito dependente do meu tio. É que eles eram um casal muito, eles se amavam muito, muito. Então, não era uma coisa tóxica, sabe? Não era um relacionamento tóxico, porque eles se amavam muito. Mas, mesmo assim, foi muito ruim, porque meu tio faleceu e minha tia não sabia. Meus primos eram... o meu primo era muito pequeno, o Fernando, quando ele morreu, o pequeno, foi assim, a Sandra e o Alexandre. Mas o Xande tinha 18 para 19 anos, a Sandra era mais nova e o Fernando era bem mais novo. E ela não sabia o que fazer, porque os três dependiam dela ainda.
E ela tinha que tomar rédea. Minha mãe teve que ir para casa da minha tia em Mato Grosso, né? Nós somos de São Paulo. Minha mãe teve que ficar na casa da minha tia 3 meses para ensinar a minha tia a fazer muitas coisas. De tanta dependência emocional que meu tio fez com que a minha tia ficasse, porque minha tia era muito nova e ele foi assumindo as coisas, fazia tudo pela minha tia. Então, tudo bem, não era um relacionamento tóxico, na verdade, dele mandar nada, de manipular nada disso. Mas olha como foi, assim, meio doentio, a nível da minha tia não saber fazer as coisas. Eu lembrei agora do caso de uma cliente que, depois que ela se separou, ela tinha uma dependência muito grande, né? Ela conseguiu tratar aquela dependência, se separou, porque realmente era um momento muito ruim lá. E aí perguntaram para ela, foram fazer o café da manhã lá para ela e perguntaram para ela assim: como que você gosta dos ovos? Que eu vou fazer o ovo para você, gema mole ou gema dura? Vou fazer um ovo cozido. Ela não sabia. Ela falou: não sei. Não sei. Pois é. Não sei, porque eu sempre fiz de tal maneira porque ele gostava disso. Eu não sei, tipo, sabe? Eu não sei o que eu gosto. Você me perguntou o que eu gosto, eu não sei. Porque eu sempre fiz assim, porque eu precisava fazer para outra pessoa. Então, inconscientemente, causa uma... Você se anula também numa dependência emocional. Você se anula porque você acaba fazendo tudo pelo outro. Só pelo outro. Só pelo outro. E de outra maneira também é muito ruim, né, Amanda? Você fazer com que o outro se torne uma pessoa dependente de você. Uhum. Eu sempre fui uma pessoa que sempre, eu comecei a trabalhar com 14 anos, eu com 19 anos eu tinha minha escola, então eu liderava vários professores, e aí quando eu casei, eu assumi tudo no casamento, porque eu sempre fui assim. Desde os meus 14 anos que eu tinha o meu salário, eu comecei a trabalhar e comprar minhas coisas. Eu, com 19 anos, eu tinha minha escola, tinha meu dinheiro, eu paguei minha faculdade, eu comprei meu carro, e foi indo, entendeu? E aí, quando eu casei, eu esqueci que tinha um homem do meu lado, e que esse homem era meu companheiro, e que tinha também que me ajudar a fazer as coisas. E, na verdade, de repente, quando eu vi, eu estava com 3 filhos, né? Os meus 2 e ele. Porque eu fiz errado. Não é ele, foi ele. Eu fiz errado. Porque eu pegava tudo para mim e fazia. Eu pegava já as contas, chegava em casa, já punha lá no follow-up da escola, já pagava junto com as contas da escola e tudo mais. Então, você acaba fazendo com que o outro seja dependente, seu dependente. Né? A responsabilidade é sua. Você está fazendo isso. Então, ele depende de mim. Porque meu marido depende de mim em tudo. Você não está fazendo. Você que fez isso. Você deixou isso acontecer. Responsabilidade é sua. Então, tem que prestar muita atenção, né, nessas duas. Você está deixando, a gente tem até uma analogia antes que a gente coloca, é a mesma coisa, você está tomando banho e deixar a porta aberta, e você está deixando a pessoa entrar. Quem você está deixando entrar no banheiro? Para você não ter privacidade. Né? Olha a dependência emocional. Precisa analisar qual que é o lado também, né? Qual que é o lado? Porque, por exemplo, eu morei durante muitos anos, eu e a minha mãe, só nós duas. Durante muitos anos a gente morou junto. E a gente criou uma codependência. A gente criou durante esse tempo que a gente conviveu, porque a gente não sabia trabalhar com isso, né? Nessas partes desse emocional, a gente não sabia tudo isso que eu sei hoje. A gente criou uma codependência uma da outra. Então era tudo junto, a gente fazia tudo junto. Eu fazia. Opa, minha imagem travou, mas você está me ouvindo? Estou ouvindo perfeitamente. Então eu vou continuar, gente. Por enquanto, vou continuar aqui. Vai. Que a gente criou essa codependência, e isso não é bom, porque a gente não conseguia agir. Paty, tá me ouvindo?
Estou ouvindo perfeitamente. E meu computador travou aqui agora. Não, Agora mas voltou. Travou voltou. tudo aqui, ó, mas tudo sob controle. Então, a gente criou essa codependência que acaba sendo, usando uma palavra que está muito em onda, né? Tóxica. Porque ela não conseguia fazer muitas coisas sozinha e eu não conseguia fazer muitas coisas sozinha e ficava muitas vezes essa dependência que a gente tinha uma da outra era muito grande. Eu precisei fazer um trabalho muito forte. Nós duas precisamos fazer um trabalho muito forte de romper esse cordão, romper essa dependência e voltar a ter a autorresponsabilidade, né, das coisas e agir conforme realmente precisava. Como você falou, eu achei importante repetir, não é que eu queria que ela sentisse dependência de mim e ela que eu sentisse dependência dela. Muitas vezes no relacionamento, no dia a dia, no ambiente, no andar da carruagem, acaba gerando, porque a gente não tem o cuidado de analisar o que está sendo, o que está acontecendo e as consequências daquilo dali. Então você precisa analisar isso, de quem você é dependente hoje e quem você está deixando dependente de você hoje também. Porque as pessoas precisam ser autorresponsáveis, as pessoas precisam ter a vida delas, conviverem, mas não serem codependentes. Sim, cada um tem que ser a sua vida, a vida própria, né? É assim, um relacionamento saudável, né? Você tem que ser, por exemplo, amoroso, tem que ser companheiro. Nenhum pode depender de ninguém. Tem que ser companheirismo. Tem que ser uma pessoa parceira. O que você quer? Um bom relacionamento é com diálogo. Eu falei em todas as lives aqui. É com diálogo. Um bom relacionamento é um diálogo, ver realmente. Hoje as pessoas, Amanda, eu vejo que as pessoas são muito egoístas, sabe? As pessoas querem falar o que ela está assim, quer falar, e esquece do outro. Esquece de ouvir o outro. Então, muitas vezes você está empolgada porque seu dia foi legal, você está lá, aí chega seu companheiro, ele não, o dia dele não foi tão legal que o seu, tá? E você às vezes é egoísta e fica falando e esquece que você não percebe o outro. Poxa, um relacionamento, você tem que perceber o outro. E aí fala assim, escuta, como foi seu dia? Tá legal? Quer conversar sobre isso? Porque um relacionamento, você tem que ouvir também. A gente está muito naquela coisa de falar, e, tipo, desculpa a palavra, mas foda-se o outro, entendeu? Exatamente. Um relacionamento saudável, você tem que, porque é muito fácil falar assim, não deu, separa, meu, é muito fácil isso, mas, poxa, é tão legal você sentar e conversar. Olha, o meu dia foi assim, meu dia não foi legal, meu dia aconteceu isso, ou meu dia foi bacana, ai, que legal, tal, dar apoio. Poxa, fazer um relacionamento para dar certo, sem dependências, sem culpa, que a gente já falou, sem medos, sabe? É você sentar e ouvir a outra pessoa. Dar chance de você compartilhar os sentimentos, o que você está sentindo, o que você gosta, o que você não gosta. Isso é muito importante num bom relacionamento. Você está sempre em apoio, apoiando o outro, né? Compartilhando e apoiando sempre o outro. É muito importante. Eu sempre ouvi isso, né? Eu sempre falo que um relacionamento para você ter longa data, né? Tem que ter um bom papo. Porque quando você é jovem, você está naquela empolgação, não sei o quê. Quando você fica mais maduro, se você não tiver um bom papo com o seu companheiro, o que vai ser da sua vida? Você só vê quando o relacionamento vai dar certo, quando você tem um bom relacionamento, um bom papo, quando você conversa, você chega num jantar e você está lá conversando, sempre tem assunto. Exatamente. Porque hoje em dia, ninguém tem assunto. Todo mundo fica lá no celular e ninguém tem assunto.
Porque fica com medo, fica com aquela, ou medo, ou culpa, aquela dependência do outro, de medo de falar, com aquela, que vai achar, que vai fazer. Gente, conversa. Exatamente. Tem uma frase, bem, que eu acho que entra bem aqui, que a gente está falando bastante de relacionamento, e que entra muito bem aqui, que é o seguinte, né? Seja interessante antes de ser interessada. Então, seja uma pessoa interessante antes de ser uma pessoa interessada, que as pessoas vão se interessar por você, se você for interessante. E aí você precisa buscar isso dentro de você, né? Estudando, aprendendo, evoluindo, fazendo terapia, cuidando dos traumas, cuidando desses bloqueios, medo, culpa, tudo isso que a gente vem conversando. E você vai ter muito assunto para conversar. Olha o tanto de coisa que você aprendeu aqui. Pensa conversar sobre isso, que legal. Né? Aprender o que você... Dividir o que você aprendeu aqui, conversar sobre isso. Realmente, eu concordo plenamente, porque eu não vejo um casal dando certo, nem qualquer tipo de relacionamento, na verdade, amizade também, né? A família. Se não tem um papo, se não conversa com a pessoa. A gente é comunicativo, nós somos comunicativos. Então, a gente precisa trocar informação, trocar ideia. Imagina você daqui 20 anos, o que vai ser? Né? Se você não tiver um bom relacionamento verbal com a outra pessoa ali, não conseguir dividir a informação, isso é muito importante você começar a pensar em você também. Como que você vai fazer para melhorar a tua comunicação com as pessoas ao teu redor? Com certeza. Porque hoje em dia a pessoa só sabe conversar culpando o outro, falando outras coisas, não dando importância pelo que o outro fala, né? Porque, gente, não vejo mais essa coisa de realmente um relacionamento com companheirismo, com cumplicidade. Isso daí é muito importante. Você dá a mão mesmo para as pessoas que estão em volta, para quem você ama, porque a gente tem relacionamento com pessoas que a gente ama. A gente não tem um relacionamento com pessoas que a gente não ama. Exato. Né? Então, a gente quer o bem da pessoa. Então, a gente tem que ouvir a pessoa, a gente tem que compreender a pessoa, e não pode deixar que essa pessoa fique com uma dependência sua ou vice-versa. Exato. Porque você está fazendo mal para outra pessoa. E quando a gente ama, a gente não quer o mal da pessoa. Pelo contrário, a gente quer o bem da pessoa. E é muito importante, falando nisso, eu vou repetir, cuidar muito lá. Assista os vídeos anteriores que a gente fala de medo, de culpa, sabe? Medo de julgamento, medo de humilhação, essa culpa, a expectativa que não é atendida, né? A frustração. Cuidar tudo isso, porque também precisa ter muita sinceridade, muita honestidade quando você vai ter um bom relacionamento, uma boa comunicação. E você precisa estar preparado para ouvir coisas que às vezes não é tão agradável, porque você tem coisas que você precisa ouvir. Eu sempre falo, né? Tem verdades difíceis de engolir que precisam ser ditas e ouvidas. Então, você precisa estar preparado para levar umas chineladas. A gente brinca de ter um grupo que a gente fala assim: chegou a hora da chinelada. Tem horas que você vai precisar ouvir algumas chineladas, levar algumas chineladas. E você vai ter que precisar estar preparada mentalmente para aguentar esse tranque. Como que é? Não se vitimizando, não se culpando, não, sabe, não tendo esse medo de humilhação, julgamento e abandono, traição. Então, quando você cuida de tudo isso que a gente vem conversando e melhora a parte da comunicação, eu sinceramente vejo que dificilmente vai dar errado o relacionamento. Dificilmente vai dar errado, gente, porque vai ser muito aberto, vai ser muito leve. E mesmo que e o errado que eu digo pode ser que vocês se separem, não tem problema, mas não vai ser uma separação dolorosa. Vai ser uma separação, tipo, ok, beleza, tentamos, não deu, a gente fez isso, não, realmente não tá rolando, tchau, cada um vai seguir o seu canto, vida que segue. Isso também é dar certo, isso também é uma coisa boa, porque é maturidade também. Mas você precisa de tudo isso que a gente vem conversando, toda essa base que a gente vem conversando para conseguir que isso funcione no teu relacionamento, seja ele qual for. Justamente. E aquela coisa, né, de você estar sempre apoiando a pessoa, né? É muito importante, é muito importante. Não, gente, não julgue, não julgue. Porque o que é importante para você, às vezes não é importante para a pessoa. O que é certo para você, às vezes não é certo para a pessoa. Então, não julgue, converse.
Porque ela vai colocar o ponto de vista dela e você coloca o seu ponto de vista e vai ajustar. Um relacionamento é isso, é ajustes. Porque ninguém pensa exatamente igual ao outro. Não é aquela assim, os opostos se atraem. Não, não tem essa, os opostos se atraem. Não tem essa, pelo contrário, tem que ter sempre alguma coisa, tem sempre várias coisas em comum para dar certo. Uhum. Inclusive, puxando a sardinha para coisa que eu amo, que é a neurociência e comportamento, hoje já tem comprovações científicas disso que você está falando, que os opostos não se atraem, não. Muito pelo contrário, acabam se repelindo. Então, é preciso tomar cuidado com isso também. E aí, daí você pode estar pensando aqui, vamos fazer um adendo aqui terapêutico, você pode estar pensando, mas eu me apaixonei por uma pessoa completamente diferente de mim. Peraí. Analisa com mais calma, mais fundo isso aí, que você vai ver que não é tão diferente. Lá no fundinho, não é tão diferente assim. Talvez você está olhando com uma lente aí meio embaçada as coisas e não está enxergando a realidade, porque a gente tende sim a se aproximar de pessoas muito parecidas com a gente. Sim, senão não dá muito certo, né, Amanda? Acaba rápido. Uhum. Acaba rápido. Sempre você tem que ter algumas coisas que tem ligações. Não tem como. Né? A gente que trabalha com a leitura, né? A gente sabe que pode ser que eu seja oral, você esquizoide, mas nós temos todos os traços. Então, tem os outros traços têm ligações. Não tem como. Tem que ter. Porque senão não dá certo. Você tem que se moldar. Você tem que ser uma pessoa maleável. Por isso que a gente fala que a gente muda, sim, a gente muda os traços. Principalmente quando a gente está com uma relação com uma pessoa que é de outro traço, a gente começa a se moldar. Não é que a gente vai deixar de ser, a personalidade vai mudar, não é nada disso. A gente vai se moldando porque é o natural da gente, para o melhor da gente. Vai tirando das dores, vai colocando no recurso e vai se moldando para você ter um relacionamento melhor com a outra pessoa. Né? Isso É mesmo. bem por aí. Ai, gente, olha, se a gente ficar aqui, Amanda, vai, né? Vai, porque tem muita coisa. Duas aqui que quase não gostam de falar e não gostam desse assunto, gente, se deixar, a gente ia ficar horas e horas aqui conversando, mas foi maravilhoso, Paty, maravilhoso de novo, muito bom. É muita coisa. A gente nós vamos fazer um curso só de relacionamento, com exercícios, com um monte de coisa, um exercício para tudo. Vai ter ainda, espere, gente, espere, porque vai ter ainda coisa nova. Vai ter coisa nova, aguarde, porque eu e a Amanda, que a Amanda com essa coisa de esquizoide que ela tem, com essa coisa rígida. Não, gente, vai surgir coisas novas. E aguarde. Aguarde, que agora eu vou puxar a sardinha para o nosso lado, né? Que eu com meu esquizoide super forte aqui, nós duas com o rígido muito bem trabalhado, duas que sabem ligar o psico e o masoca quando precisa. Oral, já viram que tá tudo sob controle oral. Gente, não tem como sair coisa ruim. Quem conhece, né, o treinamento diamante já sabe que tem coisa muito boa mesmo. Então, se a gente tá falando aqui de um treinamento específico para relacionamento, vai ser diamante. Vai ser top de novo. É isso mesmo. Então, ó, coloca aqui embaixo, dê o seu like, coloca aqui embaixo quem tem um relacionamento, que tem dependência, como que pode. Gente, coloca aqui embaixo. Olha, eu sou dependente ou não, eu faço que com o outro seja dependente de mim. Coloca aqui embaixo, coloca aqui. A gente vai responder. E vamos resolver isso daí. É isso mesmo. Amanda, muito obrigada mais uma vez por estar aqui no meu canal. A gente, na próxima semana, tem mais uma live para falar sobre mais relacionamentos, que a gente vai falar ainda muita coisa. E olha, muito obrigada pela sua audiência também, por estar aqui conosco. Agradeço imensamente. E compartilha essa live, gente. Para quem você acha que tem um relacionamento com dependências, com
abusos, com qualquer coisa, coloca, olha, isso aqui é para você, e manda, tá bom? Manda para a pessoa, vamos ajudar o povo, estamos aqui para isso, para ampliar conhecimento, dividir informação e ajudar o máximo pessoa de possíveis. É isso mesmo. Beijo. Gente, beijo e até a próxima. Tchau.